Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer entender melhor como funcionam os débitos de um imóvel que está em leilão. Então assista até o final, tire as suas dúvidas para que você tenha uma arrematação mais segura. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Priscila Viana, eu atuo como leiloeira pública, sou registrada no estado do Rio de Janeiro e eu tenho uma enorme satisfação, prazer de falar sobre leilão, de ensinar pessoas e levar pessoas, a fazer uma arrematação mais segura. Agora você já me conhece, então me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no YouTube, me segue também no Instagram para que você possa aprender mais e a gente compartilhar mais sobre esse assunto. Antes de eu te falar o que acontece com os débitos do imóvel que está em leilão, eu preciso te dizer o que são esses débitos, né? De forma geral, os débitos de um imóvel são IPTU, cotas condominiais. Em alguns estados, existe também a taxa de incêndio do Corpo de Bombeiros. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe essa taxa. Já em São Paulo já não existe, então vai depender de cada estado. Então, esses débitos do imóvel, eles são atrelados ao imóvel, eles não são atrelados ao proprietário. E aí, quando o imóvel vai a leilão, quem é o responsável pelo pagamento desses débitos? Então, um arrematante que está interessado em um determinado imóvel, principalmente apartamento também, que tem cotas condominiais, ele fica preocupado de estar arrematando um imóvel e ter que ser o responsável pelo pagamento desses débitos. Então, deixa eu te explicar como é que funciona. Quando um imóvel ele está em leilão judicial, e aí é importante você saber que existem diferentes tipos de leilões, mas de uma forma bem geral, existe o leilão judicial e o leilão extrajudicial, que é o que está fora do âmbito da justiça. Esses dois tipos de leilões, a gente tem leis específicas e comportamentos específicos no leilão. Então, no leilão judicial, um bem que foi penhorado, um imóvel que foi penhorado, ele está sendo ofertado em leilão, ele, na sua grande maioria, as pessoas que arrematam esse tipo de imóvel não serão responsáveis por esses débitos. Por quê? Existe uma lei do Código de Processo Civil, CPC, que garante que os débitos eles serão subrogados, serão deduzidos do valor do produto da arrematação. Então, quando um bem vai a leilão judicial, ele também vai pagar os débitos daquele imóvel com aquele saldo do próprio leilão. Não vai ser o arrematante que vai pagar. A pessoa arrematou o imóvel, ela vai pagar a arrematação do lance que ela fez, o juiz vai mandar ser pago todos os débitos daquele imóvel, vai pagar a dívida que levou aquele imóvel a leilão, a penhora, e o que sobrar volta para o ex-proprietário daquele imóvel. Então é assim que funciona. Ah, Priscila, mas como eu vou ter certeza que eu não vou pagar isso? De modo geral, gente, quem já trabalha com isso, no edital de leilão, mesmo que não fale que você será o responsável, a legislação já garante. Leilão judicial não paga. Mas na grande maioria, nos editais de leilão judicial, existe o artigo 908 que diz, que garante que os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza própria e terreno, que são aqueles débitos que eu falei lá no início do vídeo, eles serão subrogados. Então, você não precisa se preocupar. Por isso que quando você não tem o conhecimento do que é leilão, mas você tem uma assessoria, um profissional da área, um advogado para te auxiliar, ele vai te trazer essa segurança. Os débitos não serão pagos pelo arrematante, serão subrogados pelo próprio valor do produto da arrematação. E para finalizar, falando dos leilões judiciais, pode existir sim a possibilidade do arrematante ter que pagar os débitos do imóvel se tiver discriminado no edital, se for uma ordem judicial. Porque cada leilão, gente, é uma história, cada leilão é um processo específico. Então, se no entendimento do juiz, para aquele imóvel, para aquele leilão, ele achar que o arrematante tem que pagar essa dívida, isso vai ser expresso no edital. E aí, o arrematante ele pode querer participar desse leilão e depois pode ser o caso dele querer abrir um recurso amparado, né, em lei para recorrer e não pagar esses débitos. Mas aí ele vai ter que contar com o entendimento, né, da justiça, do juiz, da legislação e requerer os seus direitos. Então, a gente diz o que está na legislação, a gente diz que existe o entendimento do juiz
para você justamente ter o conhecimento e poder agir conforme a sua estratégia, conforme o que você realmente quer, tá? Mas nos leilões judiciais, os débitos do imóvel, conforme a legislação, são subrogados. O arrematante não paga essa conta. Agora a gente vai falar um pouquinho dos leilões extrajudiciais, que são aqueles que não estão no âmbito da justiça. E a gente conhece muito os leilões da Caixa, que é um leilão extrajudicial. E existem outros tipos de leilões extrajudiciais também, leilões particulares, enfim. Então, o que acontece com os débitos de um imóvel que está indo a leilão extrajudicial? Quem define quem vai pagar os débitos é o comitente. Quem é o comitente? É aquele que é o dono daquele imóvel. Então, ele está colocando a leilão e ele vai dizer junto, né? Ele que define as regras e passa para o leiloeiro. E o leiloeiro informa isso no edital de leilão, que é o documento onde contém todas as regras do leilão. Então, se você vai participar de um leilão da Caixa, ou de qualquer outro banco, ou de um leilão particular, você precisa ler lá nas condições desse leilão, no edital de leilão, quem vai ser o responsável por esses débitos. Existem situações que o arrematante não será responsável, e existem outras que ele sim pagará esses débitos. Inclusive, no caso da Caixa Econômica, existem várias modalidades de venda. Então, você precisa se atentar para aquela modalidade, se atentar para ver se realmente você vai pagar esses débitos. Agora, gente, o que eu preciso dizer também sobre os débitos é que você comprar em leilão, você está comprando mais barato. Você está comprando com grandes descontos. E aí eu acho que você precisa ser um pouco coerente nas suas contas, na sua estratégia, e avaliar, porque às vezes, dependendo do valor daquele débito, daquele imóvel, e o valor do desconto que você está tendo, mesmo assim, você pagando aquele débito, você está fazendo um ótimo negócio. Então as pessoas acham, ah, não, vou pagar o débito, não quero esse imóvel, não quero comprar. Mas às vezes o valor é tão insignificante, é um valor que não vai comprometer, é um valor que não vai trazer ônus para você e vai te fazer ainda aproveitar essa oportunidade, vale a pena você participar do leilão. E com isso também, outras pessoas podem entender que é um prejuízo e a sua concorrência ser um pouco menor, né? Então, eu acho que vale você avaliar cada leilão, avaliar os débitos do imóvel, fazer conta. As pessoas ignoram esse tipo, né, de fazer conta, essa parte do processo de arrematar. Você precisa fazer conta e verificar se realmente vale a pena diante daquilo que você busca. Concluindo, para você saber se realmente você será o responsável pelos débitos do imóvel, leia o edital de leilão, mesmo que seja leilão judicial. Veja o que está expresso lá. Procure por débitos do imóvel, pelo campo IPTU. Procure, leia, certifique-se. Se lá está dizendo que vai pagar, vai pagar. Se lá está dizendo que não vai pagar, você não vai pagar. Mas, de modo geral, não tenha medo. Faça conta, estabeleça sua estratégia, mas não deixe de arrematar um imóvel em leilão. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se eu te ajudei de alguma forma, eu vou precisar que você também me ajude curtindo, se inscrevendo aqui no YouTube e me seguindo lá no Instagram, tá? Para você receber novos conteúdos e continuar aprendendo sobre leilão. E eu espero te encontrar no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui, até a próxima.